Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Livro 5 da manutenção dos benefícios. Capítulo 1 do pagamento de benefício. Artigo 603. O pagamento de benefício será efetuado diretamente ao titular ou, no seu impedimento previsto em lei, ao procurador ou representante legal especificamente designado, salvo nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes. Parágrafo único. O titular do benefício, após 16 anos de idade, poderá receber o pagamento, independentemente da presença dos pais ou tutor. Artigo 604. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais, reconhecidos por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos de ato ministerial, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios, inciso 1, o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial enquanto perdurar o estado de calamidade. Inciso 2, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Parágrafo 2º. O valor antecipado de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2 do caput do artigo 154 do RPS, nos termos do ato a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 605. A transferência do benefício entre órgãos mantenedores é um procedimento interno do INSS, sendo sempre consequência de, inciso 1, readequações na rede de atendimento, inciso 2, reorganização dos órgãos pagadores de benefícios, ou, inciso 3, atualização de benefícios nos termos firmados em ato da diretoria do INSS. Artigo 606. A transferência de órgão mantenedor ocasiona o bloqueio automático por 60 dias para a inclusão de consignações de operações financeiras no benefício, podendo ser desbloqueado mediante solicitação única e exclusivamente do titular ou de seu representante legal. Parágrafo 1º. O desbloqueio de que trata o caput somente poderá ser realizado 90 dias após a DDB. Parágrafo 2º. Não haverá o bloqueio citado no caput quando a transferência for realizada em bloco, transferência de benefício em bloco, TBB, ou pelas agências de atendimento de demandas judiciais. Artigo 607. Os valores devidos a título de salário-família serão efetuados de acordo com os artigos 362 a 364. Artigo 608. O pagamento dos benefícios obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1. Com renda mensal superior a um salário mínimo do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. E, inciso 2. Com renda mensal no valor de até um salário mínimo, serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 2º. Independentemente da modalidade de pagamento, será obrigatória a inclusão do número do CPF do titular, do representante legal e do procurador no sistema informatizado de benefícios. Parágrafo 3º. O titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie ou de pensão por morte, concedida pelo EGPS, poderá autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebo seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e operações de cartões por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observada as normas editadas pelo INSS. Artigo 609. Os benefícios poderão ser pagos por meio de cartão magnético, conta de depósito, conta corrente ou poupança, em nome do titular do benefício, ou através de provisionamento no órgão pagador, OP, da empresa acordante, previamente cadastrado no momento da celebração do acordo. Parágrafo 1º. O pagamento através de cartão magnético será um procedimento usual, não sendo permitida ao beneficiário, neste caso, a opção pelo banco de recebimento. Parágrafo 2º. No momento da inclusão do benefício na base de dados do sistema informatizado, o crédito do beneficiário será direcionado à rede bancária de acordo com as regras definidas em contrato firmado entre o INSS e as instituições financeiras. Parágrafo 3º. Para receber o pagamento de um benefício em conta de depósitos, o banco destinatário do crédito deverá ter participado do lote do pregão da folha ou do estoque de pagamentos que contemplou esse benefício. Parágrafo 4º. Em caso de benefício sem representante legal, o titular deverá indicar conta de depósitos individual. Parágrafo 5º. No caso de benefício com representante legal, a conta de depósitos deverá ser conjunta em nome do titular do benefício e de seu representante legal, podendo o titular do benefício ser o primeiro ou segundo titular da conta. Parágrafo 6º. A alteração do meio de pagamento para a conta de depósitos é de inteira responsabilidade da instituição financeira que a efetuou, devendo a mesma manter os registros da operação para fiscalização pelo INSS. Artigo 610. O primeiro pagamento de benefício, após a concessão, será sempre realizado por meio de cartão magnético ou, eventualmente, de crédito especial, salvo nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes. Artigo 611. A alteração do local e/ou forma de pagamento poderá implicar a transferência do benefício para a APS de vinculação do novo órgão pagador. Artigo 612. O beneficiário vinculado à empresa acordante poderá solicitar a transferência de seu benefício para qualquer modalidade de pagamento ou localidade, devendo a empresa envolvida ser comunicada imediatamente por meio eletrônico. Parágrafo único. Nos pagamentos realizados através de empresa acordante, o valor referente a cada beneficiário vinculado à respectiva empresa recebe a denominação de provisionamento, sendo este direcionado para OP da mesma e, nessa modalidade, a empresa é responsável pelo repasse dos valores aos beneficiários. Artigo 613. Os créditos disponibilizados à rede bancária para fins de pagamento de benefícios e não recebidos pelos beneficiários serão restituídos ao INSS pelas instituições financeiras em sua integralidade, observando-se que, inciso 1, para os créditos gerados no processamento mensal da folha de pagamentos e disponibilizados através dos meios de pagamento cartão magnético ou conta de depósitos, quando não forem sacados ou creditados em conta até o final da segunda competência subsequente à sua data de validação. Inciso 2. Para os créditos emitidos por meio alternativo, pagamento alternativo de benefícios, PAB, ou complemento positivo, quando não forem sacados até o final da segunda competência subsequente à sua data de validação. Parágrafo 1º. Nos casos de ausência de saque, que se enquadrarem especificamente nos incisos 1 e 2 do caput, poderão ensejar a suspensão cautelar do pagamento do benefício e, após 6 meses, sua cessação, cabendo a solicitação de seu reestabelecimento pelo titular, procurador ou representante legal de forma justificada. Parágrafo 2º. Na situação elencada no parágrafo 1º, a análise para restabelecimento do benefício restringe-se à identificação do beneficiário e ao motivo da ausência de saque, observando que, inciso 1, caso seja identificado procedimento de apuração de irregularidade já iniciado, o qual se encontra em fase de recurso,
ou com relatório conclusivo de irregularidade, o benefício não deverá ser restabelecido, salvo decisão recursal ou judicial em contrária. Inciso 2. Caso seja identificado indício de irregularidade durante a análise do pedido de reativação, o servidor deverá reativar o benefício com geração de créditos a contar da DCB, observada a prescrição quinquenal e encaminhar para apuração com a inclusão de despacho devidamente fundamentado, contendo a informação dos indícios identificados. Capítulo 2. Da comprovação de vida. Artigo 614. A comprovação de vida, de que trata o parágrafo 8º do artigo 69 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, será realizada apenas quando não for possível o INSS confirmar que o titular do benefício realizou algum ato registrado em base de dados dos órgãos, entidades ou instituições mantidas ou administradas pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privados, na forma prevista nos acordos de cooperação, quando for o caso. Artigo 615. Serão considerados válidos como prova de vida realizada, dentre outros, os seguintes atos, meios, informações ou bases de dados. Inciso 1. Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Inciso 2. Realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico. Inciso 3. Atendimento à linha A, presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. A linha B, de perícia médica, por telemedicina ou presencial. E a linha C, no Sistema Público de Saúde ou na rede conveniada. Inciso 4. Vacinação. Inciso 5. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Inciso 6. Atualizações no CAD único somente quando for efetuado pelo responsável pelo grupo. Inciso 7. Votação nas eleições. Inciso 8. Emissão, renovação de a linha A, passaporte, a linha B, carteira de motorista, a linha C, carteira de trabalho, a linha D, alistamento militar, a linha E, carteira de identidade ou a linha F, outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Inciso 9. Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico. Inciso 10. Declaração de imposto de renda como titular ou dependente. Artigo 616. O INSS notificará o beneficiário, quando não for possível, a comprovação de vida pelos meios citados no artigo 615, comunicando que deverá realizá-la preferencialmente por atendimento eletrônico com uso de biometria ou utilizando-se dos meios citados no artigo 615. Artigo 617. Nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma das bases elencadas no artigo 615, o INSS promoverá meios para a realização da prova de vida sem deslocamentos dos beneficiários de suas residências. Artigo 618. Compete à Diretoria de Benefícios a emissão de atos complementares para operacionalização das determinações contidas nesta seção. Capítulo 3. Do abono anual. Artigo 619. O abono anual, conhecido como 13º salário ou gratificação natalina, corresponde ao valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro ou no mês da alta ou da cessação do benefício para o beneficiário que recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão, na forma do que dispõe o artigo 120 do RPS. Parágrafo 1º. O período igual ou superior a 15 dias dentro do mês será considerado como um mês integral para efeito de cálculo do abono anual. Parágrafo 2º. O pagamento de benefício por período inferior a 12 meses dentro do mesmo ano determina o cálculo do abono anual de forma proporcional. Parágrafo 3º. Para fim de prescrição, observar-se-á o contido no artigo 595. Parágrafo 4º.
o valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício. Parágrafo 5º. O abono anual incidirá sobre a parcela de acréscimo de 25% referente ao auxílio acompanhante, observado o disposto no artigo 120 do RPS. Parágrafo 6º. O pagamento do abono anual será efetuado em duas parcelas, a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo que, inciso 1, a primeira corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto, pago juntamente com essa competência. E, inciso 2, a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela, devendo ser paga juntamente com a competência de novembro. Capítulo 4. Da correção monetária. Artigo 620. Para processos despachados, revistos ou reativados a partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto nº 6.722 de 2008, deve-se observar que, inciso 1, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observar a prescrição. Inciso 2. Nos casos de revisão do benefício concedido sem apresentação de novos elementos, os efeitos financeiros ocorrerão desde a DIP do benefício, observar a prescrição, ocasião em que a correção monetária incidirá sobre as diferenças não prescritas, pelos mesmos índices do inciso 1 do caput, observado o parágrafo único. Inciso 3. Em se tratando de revisão ou de recurso de benefício concedido com a apresentação de novos elementos, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Portanto, a correção monetária incidirá sobre as diferenças apuradas a partir das datas dos pedidos citados pelos mesmos índices do inciso 1 do caput, observado o parágrafo único. Inciso 4. Para os casos de reativação, incidirá a atualização monetária, competência por competência, levando-se em consideração a data em que o crédito deveria ter sido pago pelos mesmos índices do inciso 1 do caput. Inciso 5. Para os casos em que houver emissão de pagamento de competências não recebidas no prazo de validade, o pagamento deverá ser emitido com a atualização monetária, a qual incidirá a partir da data em que o crédito deveria ter sido pago pelos mesmos índices do inciso 1 do caput. Parágrafo único. O disposto nos incisos 2 e 3 do caput não se aplica aos benefícios indeferidos. Capítulo 5. Da autorização de valores em atraso. Artigo 621. A validação de pagamento é o procedimento pelo qual as unidades do INSS, autorizadas para tal, analisam e atestam o direito à percepção do crédito e a correta informação de seus valores e de sua forma de lançamento, para autorização pela autoridade competente. Artigo 622. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo, observada a análise da divisão serviço de benefício por meio de central especializada de suporte, CES, de suas abrangência. Artigo 623. Os créditos de benefício de valor inferior ao limite estipulado no artigo 622, quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas APS e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios preestabelecidos pela Diretoria de Benefícios. Capítulo 6. Do resíduo. Artigo 624. O valor devido até a data do óbito e não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, independentemente de inventário ou de arrolamento. Parágrafo 1º. Inexistindo dependentes habilitados à pensão por morte, na forma do caput, o pagamento será realizado mediante autorização judicial ou pela apresentação de escritura pública, se todos forem capazes
e concordantes, observado o contido na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 2º. Havendo mais de um herdeiro, o pagamento deverá ser efetuado, inciso 1, ao inventariante designado judicialmente ou em partilha por escritura pública, ou inciso 2, a cada um dos herdeiros em partes iguais ou conforme fixado no documento, mediante requerimento individual. Parágrafo 3º. Os valores referentes a pagamento de períodos até a data do óbito do titular já acreditados, ainda que o crédito tenha sido efetivado após o óbito do mesmo, deverão ser requeridos junto à instituição financeira. Capítulo 7. Dos descontos em benefícios. Artigo 625. O INSS poderá descontar da renda mensal do benefício, inciso 1, as contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, desde que não tenha havido decadência ou prescrição tributárias. Inciso 2, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, devendo cada parcela corresponder no máximo a 30% do valor da renda mensal do benefício, podendo o percentual ser reduzido por ato normativo específico e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Inciso 3. O imposto de renda retido na fonte IRRF, observando-se que, a linha A, para cálculo do desconto, em todas as situações, inclusive nos pagamentos acumulados e atrasados, aplica-se a tabela e as disposições vigentes nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A linha B, na forma da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, são isentos do desconto do IRRF os valores a serem pagos aos beneficiários que estão em gozo de: item 1, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente em serviço, e item 2, benefícios concedidos a portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística, mucoviscidose, hepatopatia grave e síndrome de talidomida. A linha C, a isenção dos beneficiários portadores das doenças citadas no item 2 da linha B do inciso 3 do caput deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha D, conforme parecer SEI número 20/2018, CRJ, PGA-CET, PGFNMF, emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas situações em que o laudo médico oficial apresentar a fixação de validade, requisito impostos pela lei no caso de moléstia passíveis de controle, artigo 30, parágrafo 1º, da Lei nº 9.250, de 1995, transcorrido o prazo de validade, porventura existente no laudo pericial, o benefício da isenção será mantido, não cabendo à fonte pagadora qualquer ação de controle de limites sobre a isenção reconhecida. A linha E, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto nº 4.897, de 25 de novembro de 2003, também estão isentas as aposentadorias e pensões de anistiados. A linha F, o desconto do IRRF não incidirá sobre as importâncias pagas como o pecúlio de que trata o artigo 453. A linha G, os benefícios mantidos no âmbito dos acordos de previdência social estão sujeitas às regras do IRF,
por ocasião do efetivo crédito, obedecendo às instruções expedidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e aos acordos internacionais existentes com cada país, para evitar a bitributação e evasão fiscal. E a linha H, nos casos de benefícios pagos por intermédio de empresas acordantes, o recolhimento de imposto de renda e a emissão do comprovante de rendimentos serão efetuados pela acordante, excetuando-se previsão expressa em contrário no termo de acordo. Inciso 4. Os alimentos decorrentes de sentença judicial, conforme seção 2 deste capítulo. Inciso 5. Pagamento de empréstimos e cartões de crédito a instituições financeiras ou equiparadas ou entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizadas pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a linha A amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, a linha B, utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Inciso 6. As mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, constituída e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 1º-I do artigo 154 do RPS. Parágrafo 1º. O beneficiário deverá ser cientificado, preferencialmente por meio digital, dos descontos efetuados com base nos incisos 1 e 2 do caput, devendo constar da comunicação a origem e o valor do débito. Parágrafo 2º. Deverão ser compensados no crédito especial ou na renda mensal de benefício concedido regularmente e em vigor, ainda que na forma de resíduo, os valores pagos indevidamente pelo INSS, desde que o recebimento indevido tenha sido pelo mesmo beneficiário titular do benefício, objeto da compensação, devendo ser observado os prazos de decadência e de prescrição, referidos nos artigos 593 e 595, respectivamente, quando se tratar de erro administrativo. Parágrafo 3º. Também é possível descontar do benefício previdenciário a pensão de alimentos, que será implantada na forma do artigo 630. Seção 1. Da consignação. Artigo 626. Consignação é uma forma especial ou indireta de pagamento, meio pelo qual o devedor, titular de benefício, possui para extinguir uma obrigação de pagamento junto ao INSS e ou a terceiros, comandada por meio de desconto em seu benefício. Parágrafo 1º. As consignações classificam-se em descontos obrigatórios, eletivos e por determinação judicial. Parágrafo 2º. São considerados descontos obrigatórios aqueles determinados por lei, inciso 1, as contribuições à Previdência Social, inciso 2, o pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, inciso 3, o IRRF e inciso 4, a pensão de alimentos. Parágrafo 3º. São considerados descontos eletivos aqueles que dependem de expressa vontade do titular do benefício, entre outros, inciso 1, consignação em aposentadoria ou pensão por morte para pagamento de operações financeiras contratadas pelo titular do benefício em favor de instituição financeira, conforme estipulado em normativos específicos. Inciso 2, mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizado por seus filiados, que deve ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2022, podendo esse prazo ser prorrogado por mais um ano, por meio de ato do presidente do INSS. Parágrafo 4º. O acréscimo do valor de consignação decorrente do aumento da margem do benefício somente ocorrerá mediante a anuência expressa do beneficiário. Artigo 627. Os descontos, oriundos de determinação judicial, deverão ser processados pelo INSS nos termos definidos judicialmente, observada a margem consignável disponível no benefício. Parágrafo único.
não sendo possível a implantação de consignação judicial em decorrência da ausência ou insuficiência de margem consignável, deverá ser comunicado o fato através de ofício ao respectivo juízo ou solicitante. Artigo 628. O limite para a consignação de débitos junto ao benefício, obrigatórios, eletivos ou por determinação judicial, quando acumulados, é de 100% do valor da renda mensal do benefício, devendo ser observados, para os casos de consignações decorrentes de empréstimos bancários, se de valores recebidos indevidamente, os limites estabelecidos pelos normativos vigentes. Parágrafo único. Os pagamentos retroativos, por não versarem obrigações mensais de valor fixo insuscetíveis de cobrança confiscatória, não se sujeitam a qualquer limite percentual no tocante à quitação de débitos do beneficiário para com o INSS, podendo ser, para tanto, retidos em sua integralidade. Artigo 629. As consignações de caráter obrigatório prevalecem sobre as de caráter eletivo, sendo que, entre as obrigatórias, observar-se-á a cronologia da implantação, salvo disposição em contrário. Seção 1. Da pensão alimentícia. Artigo 630. A pensão alimentícia é uma consignação obrigatória implantada no benefício do instituidor, conforme parâmetros predeterminados nas seguintes situações. Inciso 1. Em cumprimento de decisão judicial em ação de alimentos. Inciso 2. Nos termos constantes da escritura, mediante ofício ou apresentação da escritura pública. Ou inciso 3. Nos termos dos acordos extrajudiciais referendados pelas defensorias públicas e Ministério Público, através de ofício do órgão acompanhado do instrumento de acordo. Parágrafo 1º. Para fins de implantação ou de alteração do parâmetro, a DIP será a determinada pelo juízo ou a constante da escritura pública ou acordo extrajudicial e o seu cumprimento será imediato por parte do INSS a partir da data do recebimento do ofício ou da apresentação da escritura pública ou acordo extrajudicial. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, havendo ausência de fixação expressa da DIP, a mesma será fixada na data do recebimento da demanda. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de cumprimento imediato, por ausência de dados para a implantação da pensão alimentícia ou por insuficiência de percentual de renda disponível no benefício, o interessado e o juízo deverão ser comunicados. Parágrafo 4º. Salvo quando expressamente consignado em decisão judicial, os descontos de pensão alimentícia somente incidirão sobre a mensalidade reajustada do benefício. Artigo 631. A pensão alimentícia cessa, inciso 1, na data do óbito do titular da pensão alimentícia, inciso 2, na data da cessação do benefício de origem, inciso 3, na data expressa na determinação judicial ou escritura pública ou acordo extrajudicial, ou inciso 4, na ausência da data citada no inciso 3, na data de recebimento do ofício pelo INSS ou da apresentação da escritura pública ou do acordo extrajudicial que determinem a cessação. Artigo 632. A pensão alimentícia não se caracteriza como benefício, tratando-se tão somente de repasse de valores e, portanto, os descontos são devidos se e enquanto perdurar o pagamento do benefício e serão mantidos até o limite do crédito objeto da transação. Parágrafo 1º. O pagamento de pensão alimentícia será realizado preferencialmente através de conta de depósito indicada pelo juízo ou requerente, utilizando-se para repasse financeiro do protocolo de pagamento de benefícios em meio magnético. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade de crédito na conta de depósito indicada pelo juízo ou requerente, o crédito deverá ser realizado na modalidade cartão magnético e o fato comunicado ao interessado. Seção 3. Das operações financeiras autorizadas pelo beneficiário. Artigo 633. O titular do benefício de aposentadoria ou pensão por morte
poderá autorizar a consignação em benefício para pagamento de operações financeiras, conforme o estipulado em normativos específicos e obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. A consignação poderá ser efetivada desde que, alínea A, o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo titular do benefício ou por seu representante legal, na qualidade de curador, guardião ou tutor, nato ou judicial. A linha B. A operação financeira tenha sido realizada por instituição financeira ou pela sociedade de arrendamento mercantil a ela vinculada. A linha C. A instituição financeira tenha celebrado acordo de cooperação técnica com o INSS para esse fim. E a linha D. O valor do desconto não exceda, no momento da contratação, o limite percentual estabelecido em ato específico em relação ao valor disponível do benefício, excluindo complemento positivo, CP, PAB e 13º salário, correspondente à última competência emitida, constante do histórico de créditos. Inciso 2. Entende-se por valor disponível do benefício aquele apurado após as deduções das seguintes consignações. A linha A, pagamento de benefício além do devido. A linha B, IRRF. A linha C, pensão alimentícia. A linha D, mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas. E a linha E, oriundas de decisão judicial. Inciso 3. As consignações de que trata o caput não se aplicam aos benefícios, a linha A, concedidos nas regras de acordo de previdência social para os segurados residentes no exterior. A linha B, pagos a título de pensão alimentícia. A linha C, revogado. A linha D, recebidos por meio de representante legal na qualidade de administrador provisório ou representante de entidade de que trata o artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A linha E, revogado. A linha F, pagos por intermédio da empresa acordante. E a linha G, pagos por intermédio de cooperativas de créditos que não possuam contratos para pagamento e arrecadação de benefícios. Parágrafo 1º. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefícios. Parágrafo 2º. No caso de operações realizadas pelo representante legal, caberá à instituição financeira verificar se o tutor ou o curador estão autorizados judicialmente para tal, sob pena de nulidade do contrato. Parágrafo 3º. O procurador não poderá autorizar os descontos previstos no caput. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 634. O procurador que representar mais de um beneficiário, quando do comparecimento para tratar de assuntos a eles pertinentes, deverá se adequar às regras de atendimento estabelecidas pelas AAPS para o bom andamento dos serviços. Artigo 635. Ressalvado o disposto no artigo 577, são irreversíveis e irrenunciáveis as aposentadorias programáveis após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS/PASEP e ou FGTS, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Parágrafo 1º. O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS, PASEP e ou FGTS. Parágrafo 2º. Uma vez solicitado o cancelamento do benefício e adotado todos os procedimentos pelo INSS para a conclusão do pedido, o benefício não poderá ser restabelecido. Artigo 636. Deve-se proceder à cessação da aposentadoria voluntária com DCB fixado na data do pedido de cessação, quando houver solicitação de cessação apresentada pelo beneficiário em decorrência exclusivamente de inacumulabilidade em outro benefício no âmbito do RGPS ou RPPS, tendo em vista que a regra constante no parágrafo 3º do artigo 181-B do RPS, incluída pelo Decreto nº 10.410 de 2020, não se trata de uma hipótese de
renúncia de aposentadoria, mas sim de cessação de aposentadoria por inacumulabilidade legal. Parágrafo único. A situação de inacumulabilidade legal citada no caput é declaratória, devendo ser aplicada também a fatos geradores anteriores a 1º de julho de 2020 e prevalecer o pedido de beneficiário de cessação do benefício que para ele é menos vantajoso. Artigo 637. Para a cobrança dos valores recebidos indevidamente por ocasião da acumulação indevida, deve-se verificar, primeiramente, onde houve violação do dispositivo legal. Parágrafo 1º. Caso a acumulação indevida ocorra entre a aposentadoria do RGPS com benefício do RPPS ou regime militar, por força da aplicação da lei própria do RPPS, não decorrente da Lei nº 8.213, de 1991, não cabe a cobrança administrativa no âmbito do INSS do período recebido indevidamente, devendo ser avaliada pelo RPPS ou regime de previdência militar eventual cobrança de pagamento indevido durante o período em que não deveria ter havido acumulação. Parágrafo 2º. No caso de violação de regra que vede internamente a acumulação de benefícios no RGPS, cabe ao INSS a cobrança dos valores pagos indevidamente ao beneficiário. Artigo 638. Considerando o direito adquirido à aposentadoria voluntária no RGPS, uma vez extinto o benefício ou renda de cofre público inacumulável com a aposentadoria voluntária do RGPS, o segurado pode solicitar a reativação do benefício com efeitos financeiros a contar da data do pedido administrativo de reativação.